A empresa, uma das que construiu o estádio é a Nedam Balast, é uma das que está a construir também o estádio de Alvalade. Inaugurado hoje, exato. Estádio de Ajax. Estou a brincar. Sou benfiquista, mas Cá vamos então aproximar do estádio e agora vamos passar por baixo do estádio, vamos passar por baixo do relevado. Comercial aqui à direita. Hoje é capaz de haver jogo, está aí muita animação. Estamos aqui por baixo do relevado. acompanhei a feitura disto atrás. E agora vamos então fazer aqui a bonita entrada na cidade, seguindo aqui o curso do rio que dá o nome aqui a Amsterdão. Estas pessoas que vivem aqui nestas bonitas casinhas podem ir para Amsterdão de carro, bicicleta ou de barco. Não é Áustria, mas as valsas servem. Moinho do século XVII. Agora ficava aqui. Pelos vistos, isto foi um bónus do Sr. Miguel. Foi uma surpresa. Mas ele não disse, mas é uma surpresa. É fantástico. Ver lá o Amsterdão. Vai por
Claro. Vamos a chamar. Vamos a chamar. Eu estava a ver se passava. Não faltaria. Acho que não, sim. Muito bem, então que tal este sítiozinho bonito? Ah, meu Deus. E aos pardais. Mas esse aí é igual em toda a parte. Ah, então não há. O sistema de esgotos era diretamente para os canais, mas isso já não acontece há muito tempo. Todo esse problema foi resolvido. Hoje em dia a cidade tem os seus esgotos, tem outros canais internos que levam esses esgotos até para fora da cidade, depois são tratados, etc. Mas, claro, estas casas do canal, estas embarcações, isso deitam os esgotos diretamente para o canal. Faz bem assim. Eu estava a ver aqui o termómetro do autocarro, baixou 8 graus de repente. Estão 26 graus, estavam 34 quando parámos ali no moinho, estão 26. Não sei o que é que se passou. Avariou. Estamos cruzando já aqui alguns dos principais canais, já vamos falar deles, que é o canal dos Imperadores, Kaiser, no lado esquerdo, olhando aqui à nossa direita, eu tenho que falar para as pessoas que estão. Fica aqui mesmo perto do centro, é um mercadozinho flutuante para comprar bulbos. Todos os outros artigos de artesanato tudo são mais caros, agora os bulbos são mais baratos. Aqui à esquerda, neste mercadozinho, do lado esquerdo, tem sacos de bulbos, não é? Eu percebo a fome. Eu até nem ligo muito. Bulbos de flores. Tem aí, podem comprar 100 bulbos por 10 ou 15 euros. Tem bulbos de tudo. Antes de abril, lá em Portugal, por vezes no final de fevereiro já há tulipas. É aqui à esquerda este elétrico 16 é o que vai para o nosso hotel. Depois logo à noite vamos tomá-lo de regresso. Bati sobre nós, disseste leilões. Lá escrito. Exatamente. O Hotel Europa. Reparem as janelas inferiores, são as cozinhas. Se a água entrasse, os cozinhas estavam com água pelo menos pelo joelho. Portanto, cozinhas abaixo do nível da água. Isto quer dizer, todas as casas aqui de Amsterdão têm pelo menos um andar, uma cave, abaixo do nível da água. Tudo impermeabilizado, como é evidente, senão a água entrava, não é? E depois, todas essas estacarias que suportam a cidade foi então madeira tratada que está submersa, ou está dentro de zonas onde não tem contacto com o ar. Portanto, o perigo realmente aqui na cidade de Amsterdão não é que a água suba, é que a água desça, porque pode chegar a níveis perigosos, não é? E pode pôr em perigo toda a estrutura da cidade. É claro que muitas zonas, muitas partes dessas casas então, desta construção que eles fizeram, principalmente no século XVI e no século XVII, que foi o século de ouro dos holandeses, eles resolveram, em toda esta área, eles quisessem fazer uma cidade em cima disto tudo, não precisavam de ter água, mas o interesse era fazer canais para poder fazer o transbordo de tudo o que chegava, as especiarias principalmente, através da Companhia das Índias Ocidentais e Orientais, fazer o transbordo para pequenos batalhões e trazer, através desses batalhões e através de canais, tudo isso para dentro da cidade para guardarem armazéns. Portanto, à francesa, chama-se a Ponte Azul, decoração feita aí com proas de barcos e em cima a coroa real holandesa. Nós estamos aqui no rio Amstel, é o único curso de água natural da cidade.
Tudo o resto são canais. E há muitos pontos que abrem com esquemas diferentes. Antigamente eram abertas em manivela, à mão. Hoje em dia são automáticas, não é? Elétricas. Mas há muita ponte levadiça em toda a cidade. Imagina, são 1000 pontes, muitas delas são pontes levadiças. Acontece, por exemplo, esta embarcação, por acaso não foi necessário, porque ela não precisou. Mas se ela precisasse, ou se ela tivesse um mastro, etc., depois a ponte tinha que se levantar. E isso acontece frequentemente. Portanto, o que acontece é que a pessoa vem de carro, não tem horários de abertura, pode chegar a um sítio e a porta está aberta, não tem que esperar. É uma das desculpas mais utilizadas quando se chega de manhã atrasado ao trabalho. A ponte estava aberta. Funciona sempre. Desses todos os canais que cruzam os outros, vamos ver aqui um pormenor muito interessante. Um dos canais que cruza vários, podem ver as pontezinhas todas, o canal que vai cortando todos os outros. Ali, entre cada duas pontes, passa outro canal, perpendicular a esse. Não, não está. Fica atrás no meio. Uma outra porta que dava entrada à serventia, diretamente às cozinhas e despensas. Portanto, não utilizavam a mesma porta. Família em cima, serventia em baixo. À esquerda dessas das duas colunas é a casa do Presidente da Câmara, ali atrás, das duas colunas brancas, o 502, Presidente da Câmara de Amsterdão. Que é um banco do lado esquerdo. Aliás, muitos destes grandes edifícios, destas grandes casas deste canal, casas mais ricas da cidade, são exatamente nesta curva. Vamos ver depois também no canal ninhos de galeirão. Quando viram um montezinho de lixo, é um ninho de galeirão. E as pessoas, ninguém faz mal aqui a esses bichos, não é? Os patos, etc., anda tudo aí. E inclusive põem-lhes umas plataformazinhas atadas com uma corda ou nas quilhas dos próprios barcos e eles fazem os ninhos. Cantor quer dizer escritórios, não é? Escritórios para alugar. Esta casa típica de Amsterdão, se olharmos aqui à esquerda, normalmente tem em cima esta estreitinha, não é? E elas normalmente eram estreitinhas e altas porque elas pagavam taxa sobre o espaço que ocupavam no chão, no terreno. Portanto, quanto menos ocupassem em baixo, menos pagavam. Em cima tem então uma trave, um gancho. Nesse gancho encaixava uma roldana e na roldana uma corda. E tudo entrava e saía pela fachada. E ainda hoje é, não dessa forma, portanto isso ficou como elemento de decoração da casa, não é? Fica como elemento de decoração, mas hoje em dia com umas escadazinhas de bombeiro, tem aqui umas carrinhas próprias, tem uma escada de bombeiro, portanto do século XIX, uma fachada muito bonita, imitando então o plataresco de Espanha, da Renascença. O canal, a não ser essas casas que estão dentro dos canais. Em coroa, em escada, portanto são tudo diferentes tipos de terminações dos topos das casas. Como sabem, aqui em Amsterdão é uma cidade em que muita coisa pode acontecer, porque muita coisa é permitida, que fumam, como também, por vezes, até uns bolos com alucinogénios, etc. Portanto, isso tudo nesses sítios que se chamam coffee shops.
Olha mais um pedinho de galeirão aí à direita, nesse pneu. Poderá ter um catavento que ele dá. Aqui à esquerda, a casa de um antigo marcador italiano, chama-se o Bartolotti, em Cortejolo. Reparem que o pormenor é que a casa acompanha a fachada, perdão, a fachada acompanha a curva do canal. Portanto, as divisões internamente serão todas diferentes. Não é? Portanto, antigo mercador italiano, Bartolotti. Junto à Igreja do Oeste fica a casa de Anne Frank. Já ouviram falar? Aliás, recentemente passou até o filme na televisão, já tem mais que uma vez, agora recentemente, em que essa miúda Anne Frank escrevia à medida que faziam, às tantas horas fazíamos isto, fazíamos aquilo, já eles que viveram então nas traseiras, nos fundos, que foi entretanto preparado o que era o escritório do pai, aqui e lá. Mas realmente através de diários sobre-se disso. E também esses horários, etc., eram sempre dados pelo sino da Igreja do Oeste. Portanto, aquela igreja que estava ao pé, teve também uma das igrejas mais importantes, que eles diziam que o verdadeiro Amsterdamer, aquele que nasceu na cidade, era aquele que nascia até um raio onde conseguisse ouvir o sino da Igreja do Oeste. Para lá desse raio, já não ouvisse o sino da Igreja do Oeste, era um charlot. Hoje em dia, essa palavra já não tem muito. Reparem quantos assentos tem? 7. Um condutor, 7 a pedalar, bicicleta de conferência. Há água junto aí ao canal, para não se tomar um copo a mais, depois recua-se a cadeira, se não se conta bem se cá para abaixo. Não é? Mas são sempre muito agradáveis, têm variedíssimas ao longo. Estão a ser construídas ainda no século XVI, portanto ainda há algumas casas do século XVI e neste canal, a mais antiga, vamos ver aqui do final do século XVI, de 1590, foi restaurada agora recentemente, fachada em cor de tijolo, terminação em escada, aqui à nossa direita, então, a casa com essa função, isso também difere no preço. Se for uma embarcação transformada em casa, claro, não tem tanto conforto como uma plataforma que já é feita com uma casa em cima, não é? Portanto, já com, digamos, as divisões mais bem concebidas, etc. Um R é só com um e o H aspirado. Heidenfracht, o guia cultural. Vamos ver aqui mais um ninho de galarão, aqui, olhem bem este, situado dentro da cidade. É claro, o barco tem 18 metros, não é? Tem que fazer aqui uma manobrazinha para podermos apontar. Aí eu pedi-lhe para fazer aqui também uma marcha atrás para vermos uma coisa muito interessante. Normalmente eles seguem em frente, mas eu peço-lhes sempre para fazer aqui uma marcha atrasinha para vermos a casa mais pequena da cidade, que vem nos livros de Amsterdão. Primeiro, segundo e mansarda. Ao lado o número 7, vejam uma porta, uma janela e um telhadinho. Número 7. Olhem para o tamanho daquela casa. Olhem o telhadinho lá no meio das outras. E à direita, neste caso a luterana, lá em cima tem o cisne. E aqui também vejam este belo apartamento aqui à direita, com jardim. Vamos então passar agora aqui pela comporta. Vamos em direção. Como é que deixam construir uma coisa destas? Em alumínio. Estacionamento para as bicicletas, 3 andares. E lá ao fundo a cidade terminava aí atrás, no século XIX. Mas para fazer chegar o comboio ao centro, a única forma foi construir 3 ilhas, uma à esquerda, outra ao centro. É o barco que vai lá à frente, o locador amarelo que lá vai à frente vai deitar aqueles jactos de água para eles seguirem, para verem ao longe e para irem seguindo o barco. Para irem seguindo o barco que leva os jactos de água a funcionar. Depois lá vai mais o locador lateral, mas o que funciona como direção é o que lá vai à frente.
com os jatos de água. É água doce, tudo está fechado em contacto com o mar. Tem que fazer 40 ou 50 km para aí, para a esquerda, e depois com portas para chegar ao mar. Entra através de comportas para dentro das enclosas. Entrará o mínimo de água salgada, mas o pouquinho que entra de água salgada não tem influência nenhuma com a força da água do Amstel, que vai empurrando sempre para fora. Aqui já tem 25 metros de profundidade. 25 metros. Pois, senão não chegava aqui este. Só ele deve ter de quilha para aí 7 a 8 metros, pelo menos. Portanto, não conseguiria entrar aqui. Aqui tem 25 metros. Aqui é na zona portuária. Quando o Porto mudou-se todo lá para o fundo. Tal como a Antuérpia saiu do sítio. Não é? Aí à esquerda os edifícios da Shell. A Shell que é de origem holandesa. Não é? Hoje em dia já não é só capital holandês, mas a Shell era holandesa. Não é? Portanto, aí está. Esse edifício grande da administração é uma prolongação das duas margens. Amsterdão Norte, que está lá para a esquerda, desenvolveu-se mais a partir do momento em que se construíram os túneis aqui por baixo. Nós amanhã para ir para o norte temos que passar aqui por baixo. 27 metros, 2 metros ainda abaixo da linha. Portanto, 27 metros abaixo da linha d'água, 3 túneis já que é aqui, nós vamos ter que passar para ir para o norte. Portanto, Amsterdão Norte realmente a partir do final dos anos 60, com a construção do primeiro túnel e depois dos dois que já existem mais recentemente, desenvolveu-se bastante mais, não é? Todas essas construções que tem ali à esquerda não chegava só com ferries, não é? Senão, por Antuérpia. Cerca de 1000 e poucos quilómetros navegáveis, desde Basileia até aqui. E os respiradores do túnel, um dos túneis passa aqui por baixo. Amanhã vamos passar, no regresso será este que vamos aqui por baixo, é o túnel do olho. Aqui na nossa frente, com a intenção exatamente de imitar um petroleiro, é essa a intenção, é um museu. É um museu de ciência e tecnologia, que se chamou NEMO, e foi desenhado por um famoso arquiteto italiano, o leão, símbolo da Casa de Orange. E vamos agora aqui à ré do bar, cabine do comandante. Vamos ver aqui o Amsterdão, em cima gravada a bandeira, a coroa, e depois aí do lado esquerdo o Deus Mercúrio, do comércio, ali com a galinha, e do lado direito o Deus Neptuno, dos mares. Reparem aqui na frente, sobre a esquerda, onde está o museu. O museu. Staatswaterkette. Vamos ver aqui à esquerda o barco dos hippies. Claro, antigamente havia muitos hippies, hoje em dia já estão a desaparecer, substituídos por outro tipo de gente. Mas veem à esquerda
Às vezes ainda aí está com uma barba assim muito grande. Tem o 39, Casa da Pimenta. Era a casa do guarda da comporta. Ela está bastante inclinada, não é? Portanto, todas as comportas tinham guarda, tal como as passagens de nível tinham guarda, as comportas também, para abrir e fechar era a manivela, era a mão. A certa determinada altura do dia, lá tinha que dar a manivela para abrir e fechar a comporta. Uma das casas onde viveu o pintor Rembrandt. Ele viveu em vários pontos conhecidos na cidade. Este foi um protestante também. 1614, início do século XVII, chama-se Igreja do Sul. Isto. Ela é que fica com o estômago preparado, pode levar cheio, e isso bota a carga. Regressamos aqui ao rio Amstel. Não quer dizer que seja para fazer compras, mas é uma rua que tem bastante movimento, com armazéns, lojas, etc. Por onde iam normalmente aqueles que tinham a peste. E grande parte dos edifícios pertencem hoje ao centro. Tem aqui um pirozinho que se põe ali à porta se quiserem deixar uma moedinha para o nosso Fritz. Ele agradece. Danke wel. Do nosso hotel. Amanhã, depois de tarde. E queria um brilhante grande. Isso é à tarde também, quando vier do lado das aldeias. Já aqui em Amsterdã. Fundo bonito edifício, não é? À esquerda vejo uma estrutura magnífica do século XIX. Lá ao fundo, à esquerda. Não esqueçam que é um convite que eu estou a fazer pelo Centenário, um programa organizado. Quem quiser estar às 8h15, vem connosco. Alguma dúvida, como sempre, quando chegarem podem fazer. Se chegássemos Quando? Amanhã? hoje. Praça Dame. É que está tudo vestido, não há ninguém sem violas, não há.
Agora posso-vos garantir que se for preciso, eles aparecem. Há 1 minuto, 2 isto fica cheio. Não é como outro país que nós conhecemos. Vê-se polícia. Você mandar as mulheres. Não está a filmar o canal só para baixo? Ah, não sei. Ela é mais alta, chama-me assim, depois de papel. Agora é que está a filmar. Anda que vem, o carro atravessa. Cuidado. Um edifício que é a construção, a imitação Olha bem, é boa. da zona posto do Reichspräsident é a estação central de comboio. Dama, é reacar. Vem da estação central é à Praça de Dama. Já sobram aí os sapatos. Já sobram sapatos aí. Acho que sim. Esta aqui é a famosa rua. Toda a gente que sai, principalmente essa gente jovem que vai fazer os interrails, sai ali exatamente da estação de comboio, rua abaixo, depois vai-se dirigindo aí para pequenos hotéis, casas de amigos, etc. Vem para ficar uns diazinhos, acaba de ficar uma semana, 2, um mês, um ano. Banco de jardim, também se dorme muito. Bandeira da cidade de Amsterdã. Aliás, parece que